Eu queria começar com um caso clínico, um caso muito interessante que já tenho acompanhado desde há 2 anos. É uma paciente particular. Não é um caso comum, mas é um caso que pode ajudar a entenderem vocês como que é o raciocínio no diagnóstico e na condução de um caso de glaucoma. Não interesso com o dia de hoje que vocês tenham diagnósticos precisos e detalhes precisos de exames e de como conduzir um caso. Mas eu quero que vocês se concentrem para ter uma ideia como fazer o diagnóstico e como conduzir um caso comum de glaucoma. Trata-se de uma paciente de 16 anos de idade que foi avaliada por primeira vez 2 de fevereiro do ano 2020. Obviamente, sexo feminino, que chega à consulta relatando baixa acuidade visual, sem uso de óculos e sem tratamentos oculares ou sistêmicos. Com um peso de 132 quilos, uma obesidade mórbida, nega diabetes e sem antecedentes de hipertensão ocular, sem antecedentes de glaucoma na família. Ela de raça negra, né? Ao exame oftalmológico, acuidade visual 20/400 em olho direito e 20/800 no olho esquerdo, sem corretores. Com a melhor correção, olha essa miopia, eu acho que posso usar aqui, miopia de 4,50, um astigmatismo de 5,50, um eixo de 70, e só melhora a 20/40. O olho esquerdo, miopia de 11,25, astigmatismo de 13,75, e só melhorava naquele momento a 20/50. Para o CR2, para pensar um pouquinho, qual o possível diagnóstico com isso? Não escutei? Por que ceratocone? Apesar dela ser negra, não tem nenhum outro fator de risco que poderia pensar em glaucoma em criança. E ela tem um astigmatismo alto, ela é auto-míope e auto-astigmatismo. Tá. Que outra possibilidade? Pode ter degeneração, né? A gente sabe, coroidose tópica, pode estar com sepsis. Essa paciente tem tudo direito de ter uma alteração na retina e não melhorar por isso, não necessariamente tem que ser ceratocone. Essa paciente tem a possibilidade de ter uma catarata? Poderia ter, né? Miopia alta se associa a catarata. Mas uma característica importante, a idade da paciente. A idade da paciente de 6 anos dá para pensar com essa refração em ceratocone. E quando você faz uma refração, por exemplo, passa pelo autorrefractômetro, o que te orientaria para saber se essa paciente tem ceratocone ou não? O quê? Uma ceratometria de quanto? Não entendi. Acima de 47. Olha, mas essa ceratometria tem que ser assimétrica. Tá bem? Quando vocês passam pelo autorrefractômetro, esse círculo aí, que normalmente deve ser redondo, ele começa a ser ovalado e assimétrico. Vocês passam pelo autorrefracto quando estão fazendo a ceratometria e vocês já sabem se é ceratocone ou não. Então, isso é importante que vocês
possam pensar, inclusive, no diagnóstico desde o momento em que vocês estão fazendo a avaliação inicial. E me fala uma coisa, quando você tem um paciente com provável ceratocone, o que você avalia primeiro? A esfera, o cilindro ou o eixo? Vanessa, ceratocone, o que avaliaria melhor? Primeiro, tá? O primeiro que você tem que fazer em um paciente com ceratocone. O eixo é fundamental. Vocês testam o cilindro em um eixo determinado. Você pegou o eixo e aí vai com o demais, tá? Pronto. A gente fez essa avaliação. Obviamente, na minha experiência, eu sabia que provavelmente essa paciente tinha um ceratocone. Mas a minha surpresa foi quando eu fui avaliar a pressão ocular. Olha aí, pressão no olho direito 40, no olho esquerdo 38, às 11 horas. Vanessa, por que eu boto 11 horas aí? Olha, isso é importante, porque se eu falei no começo com vocês que na maioria de pacientes com glaucoma ou hipertensão ocular a pressão é mais alta às primeiras horas da manhã, eu já estou pensando que provavelmente essa paciente tenha maior pressão do que eu estou medindo. E além disso, outra preocupação em relação, se eu estou pensando que é um ceratocone, o que você falaria dessa pressão? Olha, então eu já estou pensando que a pressão dessa paciente é muito maior do que eu já estou medindo. Se estou pensando que um ceratocone é uma paciente de 16 anos, já isso constitui diagnóstico de ceratocone nessa idade, com esses valores de astigmatismo, miopia, pressão alta, isso já é uma urgência. Só um pouquinho, meninos, me desculpem. Deixem resolver aqui. A doutora Maria estava vindo às aulas e não sabia onde que estamos. Maria, por favor, sube ao terceiro andar. Na direita, aí está a aula de glaucoma, tá? Aí a sala de aula onde a gente apresenta as classes, tá? Bom, Vanessa, você que é a fellow aqui, o que faria inicialmente com essa paciente? Maria, pode vir aqui? Pode? Ela é a doutora Maria, minha companheira. O que faria com esse caso? Sim. Você está, eu já te falei, um caso com uma paciente de 6 anos, provavelmente com um ceratocone importante, com uma pressão muito alta. O que você faria? Você está com uma paciente aí. Você estaria frente a um glaucoma crônico ou a um glaucoma agudo?
O que leva a pensar que seria um glaucoma crônico? A escavação, Ok? a escavação ali aumentada com uma visual. Mas em um glaucoma agudo também até poderia se apresentar isso, né? Tem formas de glaucoma primeiro episódio e quando não é tratado você pode encontrar glaucoma assim com escavações importantes, né? O paciente não queixou nenhuma dor, nenhuma baixa visual. Essa é uma característica. Ela não tinha dor. Não tem edema de córnea e não tem pupila dilatada. Aí a gente fala biomicroscopia da córnea e o cristalino transparentes. Tá? Não tem antecedentes de dor. Ela queixava de embasamento visual, mas o embasamento visual provavelmente está em relação mais ao problema de ceratocone que tem. Então, você passaria tratamento tópico nessa paciente. E que colírios passaria, Vanessa? O que a gente fez? Normalmente, na maioria de pacientes que você entra em contato por primeira vez, decide geralmente passar o tratamento com um análogo de prostaglandina. Mas em um caso assim, a gente não tem tempo para esperar a ver o efeito de um medicamento, a gente já vai desde o começo. Nesse caso, eu fui com Xalatan, que é um excelente medicamento, mas Cosopt. São 3 medicamentos de início. E, obviamente, foi solicitado propedêutica de glaucoma com paquimetria óptica. R2. Por que paquimetria óptica? A córnea é muito assimétrica em um paciente com ceratocone e quando você faz uma paquimetria ultrassônica, nem sempre vai pegar o ponto mais fino. Tá? Foi pedido uma tomografia Galilei, é o equivalente do Pentacan, para poder avaliar o ceratocone. Após 15 dias, eu pedi com urgência, né? Após 15 dias, a paciente veio para controle com 27 de pressão ocular, em ambos olhos, em uso certo dos colírios. Obviamente, eu tinha esperança de conseguir um controle da pressão ocular só com tratamento tópico. E mudei para ela Gamforte e Simbrinza, são 4 medicamentos. Uma associação de 4 medicamentos, terapia máxima para essa paciente. E insisti, obviamente, em realizar a propedêutica de glaucoma o mais rápido possível. Ela conseguiu fazer essa curva de pressão ocular. 16, 14, 14, 16, 14, 14. R2. O que vocês acham dessa curva de pressão? Tá boa? Esperando seria uma pressão mais baixa, já que ela está com uma associação com a ainda não respondeu da forma que precisava, baixou, mas não. Vanessa, a pio-alvo nessa paciente seria quanto? Tá certo, mas a gente tem que estabelecer uma pio-alvo em cada paciente basado em múltiplas coisas. Quanto?
Olha, no final, eu já escrevi paquimetria óptica, 433 micrômetros no olho direito e 412 no olho esquerdo. Mais de 100 micras de diferença com as córneas normais. Em teoria, se a gente utilizar esses esquemas que tem de conversão, que não é certo, porque não tem uma regra certa de falar, por exemplo, uma paquimetria de 412 equivale a 30 de pressão. Não tem isso. O que você deve acrescentar um determinado número de milímetros de mercúrio, dependendo por cada 10 micrômetros de espessura da córnea menos. Não tem uma regra exata. O que a gente sabe, que no entanto mais fina é a córnea, mais alta vai ser a pressão do olho. Inclusive os métodos, por exemplo, que utilizam a biomecânica da córnea, como aquele tonômetro Ora ou Corbis, provavelmente não sejam 100% exatos. Mas a gente sabe isso. Com essa espessura da córnea, a gente espera uma pressão aí real em torno de 20, que é muito alta para ela. Ela era um glaucoma de ângulo aberto, tem miopia, obviamente tem uma câmara muito funda, e o nervo óptico, na avaliação inicial, aparentemente já em torno de 0,70 em cada olho. Vamos aos exames seguintes. A retinografia, eu acho que não ficou tão, mas dá para ver. Fernando, o mouse aqui, como que... Obrigado. Olha, quando se avalia uma retinografia, é importante avaliar o nervo óptico, essa escavação que está aqui no centro, e aqui essa área que está mais de cor rosa. Isso é a rima neural para o CR1. A rima neural vai ficando cada vez mais fina, no entanto a escavação fica maior quando o glaucoma é mais avançado. E outra característica que é importante avaliar, não somente aqui o nervo óptico, a camada de fibras nervosas em torno do nervo óptico. Quando você tem a camada de fibras nervosas comprometida em forma localizada, vocês aqui podem avaliar uma escavação localizada no nervo óptico que se chama como notch. Esta paciente não tem isso, mas é uma escavação concêntrica. E quando tem uma escavação concêntrica, às vezes não dá para perceber a perca de fibras nervosas em uma retinografia dessas características. Mas a gente sabe que é uma escavação em torno de 0,70, 0,75 em cada olho, tá? Paquimetria óptica. Olhem o centro pupilar aqui. Mais ou menos aí o centro pupilar. Em torno de quase 500 micrômetros de espessura. A parte mais fina da córnea está descentrada, típico de um paciente com ceratocone. E por isso que quando vocês fazem uma paquimetria ultrassônica, é possível que não peguem o ponto mais fino da córnea e não cheguem a entender como que essa espessura da córnea está influenciando no glaucoma e na pressão intraocular. Porque é diferente falar 500 micras que falar o ponto mais fino, 433 micras. Os tomógrafos da córnea, eles dão a espessura da córnea no ponto que você quiser. O olho direito, a espessura mínima é 433. O olho esquerdo, 412 micras. Uma córnea muito fina. E, obviamente, também descentrada, né? Campo visual. Vanessa, algum comentário sobre esse campo visual? É o primeiro campo que a paciente faz.
Ok? O campo visual, sim, os índices são confiáveis. Aí te falo, os índices dela são confiáveis. Todos os índices são confiáveis. Olha, olha meu comentário em relação a esse campo visual. Primeiro, o campo visual a gente toma como está, mesmo que for confiável. É um paciente provavelmente com ceratocone avançado, com astigmatismo avançado, que independentemente da correção vai influenciar sobre o campo visual. O campo visual depende muito do entendimento do paciente que faz sobre o campo visual. Por isso que os primeiros campos visuais, primeiro e segundo campo visual, às vezes não são 100% confiáveis. Inclusive analisando no contexto do paciente. Com todas as distorções ópticas que na avaliação desse paciente a gente tem, eu já entendi que o nervo óptico tem uma escavação aproximadamente 70-75%. Mas esse campo visual que indica, olha, uma diminuição muito acentuada da sensibilidade em geral, provavelmente aqui uma queda em relação a escotomas com essa curva de Bebe, me indica que o compromisso é muito semelhante em ambos olhos. E aqui, nessa avaliação final que o mais interessa, indica que tem escotomas reais que já comprometem a área central. Se esse campo visual dependeria somente do estado de glaucoma, já é um caso muito avançado de glaucoma, a julgar pelo campo visual. Vamos lá. Ceratocone, R2. E aí? O Galilei são os mapas equivalentes ao Pentacam, por favor, aqui. O axial anterior, o instantâneo tangencial. Esse a curva é o mapa da superfície posterior, o axial anterior e o tangencial posterior. R2, ceratocone. Uma área muito grande de acometimento em relação à extensão de prioridade. Olha, a ceratometria máxima aqui, 58 nesse olho. E olha num ponto simétrico, ela tem mais ou menos 42. Completamente assimétrico. Por isso que essa paciente não melhora 100% com óculos. Se essa córnea for simétrica, mesmo que tiver uma ceratometria alta, o paciente melhora com óculos. Essa é uma característica típica do ceratocone. E a superfície posterior, olha, segue os mesmos padrões da superfície anterior. Completamente anômala nessa área, com uma ceratometria aproximadamente de 10 dioptrias. E o normal na superfície posterior da córnea está em torno de 6,5 dioptrias. Esse olho direito. Os mapas de elevação.
anterior e posterior em ceratocone. R2, já rodaram por córnea, né? Para considerar que isso é patológico e que orienta a ceratocone, quanto que deve ser a elevação anterior e quanto a elevação posterior. Vanessa, lembra? A elevação anterior e posterior são critérios que se consideram em micrômetros. Aqui nessa área, a área mais elevada deve ser acima, no Pentacan, acima de 8 micrômetros na anterior e na posterior acima de 18 micrômetros. No Galilei considera anterior acima de 12 micrômetros e na posterior acima de 16. Olha aqui. Debería ser normal, para considerar normal esses mapas de elevação, até 12. Ela está em torno de 28, 30. Esse é um critério para saber que um ceratocone já avançado, tá? E a posterior, que deveria ser até 16, está em torno de 30 também. Eu não vou me estender mais em isso, mas vale a pena, porque quando vocês têm um paciente, tem que fazer uma avaliação integral. A doutora Vanessa, que está em glaucoma, vai falar, não tem caminho para córnea. Vocês têm que fazer uma avaliação integral de seu paciente. Só pedir ajuda já nas situações extremas que vocês já não têm a expertise para conduzir o caso. Bom, esse olho direito, olho esquerdo, muito semelhante ao olho direito, mas com uma ceratometria menor. No olho direito já tinha 58,7 máxima ceratometria, e aqui no olho esquerdo vai até 56, 56,5, mais ou menos aí. Então, no olho esquerdo, lembrem, tinha miopia de 11, mas o ceratocone aparentemente é menos avançado do que o olho direito, mas com o olho esquerdo ela enxerga menos. Tá? Os mapas de elevação muito semelhantes ao olho direito, não vou me deter aí. É o que interessa, o OCT. Eu fiz questão de fazer toda a propedêutica nessa paciente, porque é o único jeito de fazer um acompanhamento adequado em uma paciente com um ceratocone tão importante que a gente já tem dificuldade para saber qual que é a pressão real e a gente deve ter à mão todos os exames que nos possam ajudar a conduzir um caso adequadamente. Algum comentário, Vanessa, sobre esse OCT? Olha, a qualidade do exame. Eu tentei várias vezes, olha, para mim um exame 100% confiável, nesse aparelho acima de 70, eu consegui apenas 47. Mas olha só, mesmo assim, com todos os cuidados adicionais, me indica que essa paciente tem pouca fibra nervosa. Aqui deveria ser quase todo nessa área vermelho e verde. Cada vez que está assim ou que o paciente está com esse aspecto em azul e perca da coloração verde e vermelha, significa que esse paciente perdeu muita fibra nervosa. E obviamente dá, inclusive para avaliar a escavação, que o tomógrafo considera que é muito grande. A escavação pelo tomógrafo é 80 no horizontal e 90 no vertical. Uma escavação muito grande. E é um tomógrafo muito confiável.
Aqui o mapa de significância indica, no entanto, mais vermelho significa que perdeu mais fibras. Aqui a área de segmentação. E aqui, olha, a espessura meia que tem da camada de fibras nervosas é 47. Isso significa que está quase na fase final do glaucoma. A espessura meia deve ser acima de 105 micras em um paciente normal. Aqui a área macular também indica que está um compromisso muito grande. Isso deveria ser tudo em verde. E aqui indica áreas vermelhas e amarelas, significa que perdeu muita fibra nervosa. O olho esquerdo quase do mesmo jeito. Mas aqui a espessura meia é 52 micras. Tá? Um pouquinho melhor do que o olho direito, com uma escavação muito grande. O tomógrafo Topcon é muito específico para as delimitações da escavação. E a camada de fibras nervosas, células ganglionares muito comprometida também na área macular. Depois de fazer esses exames de propedêutica de glaucoma, eu tinha orientado nessa paciente que ela vai precisar de uma cirurgia. Mas como ela tinha melhorado muito a visão em relação a como ela estava antes, inclusive com óculos, na visão muito aceitável, ela assumiu o consultório. E voltou depois quase de 4 meses. Exatamente 4 meses. Ela voltou falando que piorou a visão e que queria trocar de óculos. Em tratamento certo, com Ganforte Simbrinza, compressão isolada no consultório, 35 milímetros em cada olho. Com uma escavação um pouco maior, 0,85, não melhorava com óculos, muito semelhante ao anterior. Indiquei Ganforte Simbrinza, passei Chamox em 8 horas e Slow K, para manter a pressão baixa. Solicitei uma propedêutica de glaucoma usando tudo isso com um teste de sobrecarga hídrica e orientei que se teria que fazer o mais rápido possível uma TREC de urgência, uma cirurgia. Foi em fevereiro que avaliei. Não, foi 2020. Então é mais tempo, desculpa, eu que estou... Está certo. É mais tempo, são ano e pouquinho. Eu pensei que seria então ano e 3 meses, né? Está certo, ela voltou depois de muito tempo. Época de pandemia também, né? E aí? Olha, com o Diamox, em 8 horas, Ganforte Simbrinza, pressões 15, 16, 17, 18, e aí? A primeira coisa que falei para essa paciente, tua pressão melhora com Diamox, mas você não pode ficar, pela tua idade, não pode ficar tomando Diamox todos os dias. Você vai tomar Diamox máximo até você fazer a cirurgia. E pelo fato de ter um ceratocone avançado, era urgente fazer a cirurgia. Mesmo que os estudos não dão uma relação importante, a pressão intraocular, aqui uma pressão intraocular tão alta, vai levar a uma progressão muito rápida também do ceratocone. É um fator de risco adicional para a progressão do ceratocone. Olha aqui nesse tempo, que é ano 3 meses, a paquimetria do olho direito, 409 micras, era 433. A córnea estava ficando mais fina, e no olho esquerdo, que era 412, está em 386 micras. Isso já me dá uma ideia clara de que esse será
importante nesse tema. ¿Algún comentario sobre esos niveles de presión? Muito altos para nossa pio-alvo, né? Você considerou de pressão de pio-alvo. Se eu conseguir 6, 7 de pressão nessa paciente, eu já estou mais tranquilo. Retinografia, olha, não sei se vocês conseguem, mas esse nervo está mais pálido. Provavelmente mantendo a escavação, inclusive a foto, mas quando se passa, quando se digitaliza, se perde um pouco a qualidade da imagem. Mas tinha evidência de que o olho direito estava mais pálido, por isso que eu recomendei fazer a cirurgia no olho direito, que é o olho que se estava comprometendo mais. Olha esses campos visuais, completamente diferentes daqueles do começo, né? Esses campos visuais já são mais confiáveis. E, obviamente, eles já transmitem uma ideia mais fidedigna de como que está o campo visual nessa paciente. Tá? O campo visual pode melhorar por o tratamento de um paciente com glaucoma? Vanessa? Quando um paciente tem glaucoma e tem, por exemplo, um escotoma, você espera melhorar o campo visual? Quando já um escotoma é secundário a um dano estrutural, a uma perca de fibras nervosas, o paciente não melhora esse escotoma. Mas quando o paciente, por exemplo, se está restabelecendo de pressões tão altas, as fibras nervosas e as células ganglionares que não estão funcionando adequadamente, funcionalmente podem expressar escotomas que quando a pressão normaliza e parte dessas células ganglionares se recupera, o campo visual, em teoria, pode melhorar. Quando não tem um dano estrutural definitivo. Tá? Mas esse campo visual, provavelmente eu fiquei um pouco mais tranquilo, inclusive para operar essa paciente com esses campos visuais, mesmo sabendo que tem... Eu já falei aí, uma piora da espessura da córnea. Aparentemente, estável o ceratocone, a ceratometria. No olho esquerdo, piora. E aqui, no olho esquerdo, aparentemente, piora da ceratometria entre uma tomografia e outra. O paciente tinha 56 como máximo, já aqui tem quase 59. Ok? Aparentemente, sim. Mapas de elevação, não interessa buscar detalhes agora sobre isso, que não é o objetivo da aula. Pode falar. Olha, menino, isso vamos a discutir no final tudo isso. Essa não é uma paciente para crosslinking. Mas isso a gente discute um pouquinho no final, tá? Guarda a tua pergunta, que a dúvida é, por exemplo, se você tem um glaucoma, isso te vou falar desde agora. Se você tem um paciente com glaucoma de uma pressão de 49, e essa paciente tem um glaucoma na córnea, estabiliza primeiro o glaucoma e depois faz o transplante de córnea. Aqui você poderia fazer crosslink, não, vamos fazer um anel. Até poderia. Pero não é a conduta mais adequada. Por quê? Porque o glaucoma vai levar a cegueira. Aqui no hospital tem muitos pacientes com um transplante de córnea completamente transparente, mas cegos.
muitos pacientes, quando se fazia muito transplante aqui, chegavam ao departamento de córnea quando já estavam cegos. Porque no pós-operatório do transplante de córnea, é muito difícil avaliar a pressão intraocular e, às vezes, no departamento de córnea, pressão digital. Depois de 8 ou 10 meses com pressões altas, o paciente perde muita fibra nervosa. Pronto, a paciente voltou, olha, a gente avaliou em junho de 2021, reavaliou 25 de julho de 2021. Com uso certo de Gamforte Simbrinza, sem Diamox. A paciente já não tomou Diamox porque dava muitos efeitos colaterais e ela ficava incômoda, mesmo tomando Slow K. Pressão de 45 e 50. Aí falei com ela, você tem que fazer a cirurgia ou fica cega ou não passa a consulta comigo, né? Porque eu não posso acompanhar um paciente assim para finalmente ficar cego na minha face, né? Pedi os exames e finalmente a gente operou o 30. Ela fez tudo rápido e operamos esse mesmo mês. Eu fiz uma TREC no olho direito, no pós-operatório imediato, 5. Eu fiquei feliz com uma pressão assim, porque sabia que ela tem ceratocone, sabia que tem córnea fina, mas porque se for outro paciente que não tiver ceratocone, eu já ficaria mais um pouco preocupado, porque esse paciente poderia evoluir a hipotonia ocular em outro paciente que não seja ceratocone. Uma bolha filtrante excelente, Sensider, câmara bem formada. Obviamente um pouco mais superficial a câmara em relação ao outro olho, que era uma câmara muito funda, né? Indicamos um tratamento estándar, Vigamox, Pregiforte, atropina, em olho direito, e falamos, você daqui para frente não pode usar Diamox. Porque se eu uso Diamox, vou ir a hipotonia no olho direito, e a falência da cirurgia filtrante por hipotonia. Mas correndo o risco que no olho esquerdo a pressão vai ir para 50 ou mais, porque não controla com os medicamentos de uso tópico. Em essa paciente, a gente não pode oferecer um tratamento com laser, porque sabe que não vai controlar pressões muito altas. O laser só ajuda 4 ou 5 milímetros quando ajuda. A evolução posterior foi sem intercorrências, com pio de 7 milímetros aos 3 meses. O olho esquerdo, com 35 milímetros, usando Gamforte Simbrinza, sem o Diamox. Foi indicado trequimitomicina no olho esquerdo o mais rápido que puder. Foi em julho, né? E a paciente voltou 16/02 de 2022. Consulta por pupila dilatada em olho esquerdo sem dor, pingando Gamforte Simbrinza em olho esquerdo, olho direito sem colírios. Pressão intraocular em olho direito, 8 milímetros de mercúrio e 65 no olho esquerdo. Pupila dilatada, sem edema de córnea. Vanessa, é um glaucoma agudo? Não é um glaucoma agudo. É um glaucoma crônico descompensado que a pressão subiu tanto que está dilatando a pupila. Pressão muito alta. Mas não é um glaucoma crônico, porque não é um glaucoma agudo, porque ela não tem dor, não tem edema, porque a pressão sobe lentamente e o paciente não tem essas queixas. Era um glaucoma agudo. A gente que fez? Contadeira de metros, obviamente, com a melhor correção. Foi acrescentado Diamox, Slow K, solicitado propedêutica de glaucoma para quê? Não para diagnosticar glaucoma,
basicamente para documentar como que está o olho antes da cirurgia. Porque você tem que saber como que está esse olho, se esse olho vai aguentar uma cirurgia, se o paciente vai processar, porque vai falar, você me deixou cego. Se tiver alguma complicação posterior adicional. E olha aí, um teste de sobrecarga hídrica, o 8/3/22. Com Jamox, com tudo, olho direito, beleza, significa que está estável, e olho esquerdo, 37, 37, 37. E olha aqui, vamos às paquimetrias. Não, campo visual, olha. Olho direito se mantém estável, e olho esquerdo, obviamente, um compromisso que se correlaciona com tudo o que o paciente tem. E aí, como é terceiro campo visual, eu já estou acreditando que esse campo visual é um compromisso definitivo pelo dano que teve no nervo óptico pelas pressões altas durante esse tempo. Para o CR1, por favor, eu esqueci de falar no começo, o campo visual está mais comprometido, mientras mais preto ou marrom está. Um campo visual normal deve ser tudo em branco. Amarelo, marrom, preto significa que está mais comprometido. E quando está tudo preto, o paciente está cego, tá? As retinografias, sinceramente, aí não dá. Quando a gente examinava, aparentemente tem uma progressão no olho esquerdo, mas é simplesmente aparente. Eu aí, inclusive, botei a do ano 2021, e 2020 e 2022, né? Mas isso nos chama atenção agora. O que vou falar para vocês? A segunda paquimetria estava 403. A última paquimetria, ponto mínimo no olho direito, 418. Melhorou, né? Uma córnea fina pode melhorar? Pode. Quando os fatores de risco em um ceratocone diminuem, essa tensão que está por dentro dá à córnea para se recuperar. Melhora até a espessura do epitélio. E aí, nesse olho, significa que melhorou a espessura em um olho que está a pressão bem. Olha, a ceratometria. No começo estava quanto? 58, né? O ponto máximo, 57,2. A ceratometria em um paciente com ceratocone poderia melhorar? Poderia. Se a córnea se está recuperando, mas isso não significa que vai haver uma regressão do ceratocone. Essa melhora não é uma melhora significativa. Eu tive cuidado de revisar os mapas de elevação, tudo. Se essa terceira tomografia em aquele estável, aparentemente melhora os parâmetros. Mapas de elevação, que não vou comentar agora. Olho esquerdo. Ponto mínimo, 361. Começamos com 412, caiu para 384 e agora está 361. A córnea está ficando cada vez mais fina. A ceratometria 63. O ceratocone progrediu muito. Por influência da pressão intraocular, eu acredito que sim. Os mapas de elevação também. O dia 14/03/22, há um pouquinho mais de um mês, foi realizado treque no outro olho. Finalmente conseguimos. E essa menina, obviamente, não foi operada antes, por diversos problemas socioeconômicos dela. Eu, inclusive, orientei, encaminhei para vir pelo SUS, mas eles não queriam ir pelo SUS.
Mas finalmente a gente conseguiu a cirurgia do outro olho, 6 de pressão. Eu já fiz 4 controles, se mantém com 6 de pressão e eu espero que a pressão dessa paciente se mantenha nesses níveis, máximo 8. Quando a gente opera um paciente com glaucoma, não é tanto assim com uma beleza que a gente gostaria. A gente opera um paciente de glaucoma, deixa 7, 8 de pressão no primeiro dia, aos 15 dias. Às vezes, em alguns pacientes, a pressão começa a 12, 13. E se não faz um acompanhamento de perto, a pressão pula 20 e fecha a cirurgia filtrante. Nessa paciente, eu usei mitomicina. É certo usar mitomicina nessa paciente? Está certo? Sim. Por quê? Porque esse ano Está certo usar mitomicina nessa paciente? Quais que são as complicações do uso de mitomicina em pacientes jovens, miopes e muito mais com essa espessura de córnea tão fina? Primeira coisa, paciente jovem com miopia tem risco de fazer hipotonia ocular pós-operatória. Um edema macular hipotônico secundário a uso da mitomicina. Mas olha, com essa gravidade de um paciente, eu assumo o risco de fazer uma cirurgia com um medicamento que dá risco de ter algumas complicações. Mas a gente modula. Eu botei 90 segundos de mitomicina. Muito pouco tempo. não pode ser quantos? 3 minutos, 4, dependendo. Você deixa um tempo maior de exposição da mitomicina aos tecidos para impedir a fibrose, porque o que leva à falência das cirurgias filtrantes é a fibrose que se forma em torno da área filtrante. Eu esqueci de tomar fotos para essa paciente das bolhas filtrantes, por isso que eu não apresentei mais a bolha filtrante, está ótima. Então, esses são os campos visuais. O primeiro, o segundo, o terceiro no olho direito, relativamente estável. O terceiro. Os campos visuais no olho esquerdo, olha. Eu acho que esse compromisso do campo visual do olho esquerdo vai ser quase definitivo. Tomara que recupere alguma coisa de campo visual. Comentários. Agora pode ligar a luz. Agora pode falar, que eu já falei muito. E o CR3? Nenhum, né? Já queda só 15%. Você tratou isso aí com o clínico dessa paciente que foi tratado na diabetes ou não? Porque 16 anos, congênito a gente pensa uma coisa muito nova, né? Mas... Olha, se for um glaucoma congênito, essa paciente se tiver quase seca. Porque o glaucoma congênito que aparece nos primeiros anos de vida tem compressões muito altas que leva a seguir. Eu acredito que um glaucoma juvenil que aparece na maioria das pessoas em torno de alguns 12 anos, que tem um comportamento diferente ao glaucoma congênito. O glaucoma congênito, quando estamos falando de crianças recém-nascidos, eles, por exemplo, têm muita fotografia, córneas grandes, é um comportamento completamente diferente. Tá? Talvez ficar naturalmente na água, mas o diagnóstico inicial da glaucoma juvenil congênito, mas o tal também, né? O maior, o sal da pressão,
Pode ser que seja pneu. Assim, eu fiquei assim na dúvida, chegou, das hipóteses aqui, chegou a ter criança de 8 anos, com escavação de 0,8, praticamente perda de toda a clínica. E aí, nesse caso, aventou a pressão de 10. Aventou a perda, uma provável com pressão normal, mas assim, criança com pressão de 10, todas as Olha, glaucoma de pressão normal em crianças quase não existe, tá? quase que não. Glaucoma pressão normal é uma doença, uma forma de glaucoma que se apresenta na maioria de pessoas depois dos 45, 50 anos, tá? A personalidade era que o risco de pele. Agora, aí deve ter outros fatores adicionais. Córnea fina, além de ser controversial para a medir ou ter a pressão real do olho, é um fator de risco para fazer glaucoma e para a progressão de glaucoma. Porque quando o paciente tem a córnea fina, não somente a córnea que está fina, é a esclera, é a parte posterior, a criva do nervo óptico que está alterada. Então, todo paciente que tem córnea fina, mesmo que não tiver ceratocone, porque tem muitos pacientes que têm 380 micras de espessura da córnea que não é ceratocone, é um fator de risco para glaucoma e para a progressão do glaucoma. E agora, R2, você que me perguntou por que você não fez um crosslinking? Sim, eu sei que a espessura dela estava mais baixa, por exemplo, você poderia começar a fazer, eu estou pensando assim, antes de fazer o treino, até mesmo para melhorar as ligações de estabilidade. Olha, primeira coisa que a gente fez, se estabiliza essa menina, controlando a pressão, a gente não vai fazer um crosslinking. A gente tenta fazer um anel primeiro. Se com anel não estabiliza, ou melhora a curvatura da córnea, melhora a visão, aí a gente recomenda fazer um crosslinking em um paciente com córnea fina. Essa progressão do anel seria melhor, mas para Olha, aí nesses casos até poderia fazer em forma simultânea anel e crosslinking. Mas em muitos pacientes o anel pode estabilizar, melhorar a curvatura e depois disso, pela idade da paciente, aplicar um crosslinking. A tendência é esperar a melhora da curvatura da córnea com os anéis e aplicar crosslinking. Agora, se você faz um diagnóstico de ceratocone em uma criança de 9 anos com 48, 49 de ceratometria, você tem certeza que é ceratocone, aplica crosslinking para o paciente ficar do jeito que está. Mas a conduta nesse paciente tem que ser completamente diferente. Agora, eu deveria de fazer anéis nesse paciente quando? O paciente tem que estabilizar a cirurgia de glaucoma. Professor, você falou ferro, R3, R2, R1 pode. Ok. R1 pode, professor. Na história oftalmológica dessa paciente, ali foi apresentado como um quadro agudo. Ao se perguntar a essa paciente, essas queixas dela, de baixa acuidade, elas não aconteciam antes, até aquele momento? A queixa principal não é um quadro agudo. Eu não apresentei como um quadro agudo. Eu apresentei o caso da paciente fazendo a primeira consulta com queixa de baixa acuidade visual, que não está enxergando bem. Quando a gente fala de um quadro agudo, fala com queixa de baixa acuidade visual de uma semana de evolução, de 15 dias de evolução. Aí é um quadro agudo. Tá? Se eu não deixei entender bem, a queixa da paciente era que ela não enxergava bem, que não estava usando óculos e que não estava usando nenhum medicamento tópico ou sistêmico. Tá? Ela tinha uma queixa de longa data. Crônica. O segundo, se a PrEP não tivesse abaixado a pressão, qual seria o próximo passo? Trocar de médico. Não, esse não é um caso simples, sabes? A TREC pode não funcionar. A gente tem alternativas para revisar a TREC e fazer um procedimento simples que se chama agulhamento
fazer uma retreque. Porque em um paciente assim, das condições sociais dela, a melhor alternativa é fazer uma cirurgia filtrante, tipo trabeculectomia ou cirurgia profunda não penetrante, que são quase semelhantes. Se eu tiver falência de uma segunda traque ou uma revisão, eu estaria pensando em fazer um implante de tubo como a válvula diamante. É o melhor que eu poderia oferecer para ele. Mas eu sempre falo para os pacientes, em manos de expertos, nas mãos de expertos, feita uma cirurgia perfeita de válvula, tem risco de falência. Eu já tive pacientes com válvulas diamante, 8, 10, depressão 6, 7 meses, volta com um ano, 30, 40 depressão, um encapsulamento, uma fibrose muito severa em torno da válvula. É a resposta do organismo ao procedimento cirúrgico. Para vocês terem ideia, aqui eu já vi pacientes na Fundação Newton Rocha, pacientes que foram operados de 6 a 7 vezes de trabeculectomia. Mas aí, o que você vai fazer? Sempre tem alternativa para o paciente. E obviamente a gente tem que se arriscar em fazer os procedimentos cirúrgicos com alto grau de falência, se dizemos assim. Mas tem que falar bem com os pacientes. Essa paciente tinha uma estima muito baixa. Eu acho que ela já desde o primeiro dia que chegou ao consultório, ela estava como pensando que ela vai ficar cega. Por isso que ela nem queria fazer os tratamentos, nem seguia certinho o que a gente orientava, né? Mas desde que ela melhorou o primeiro olho, que ela está com uma visão estável, ela está mudou muito a vida dela. Você chegou a usar a mitomicina no olho direito, foi operado no primeiro, ou só usou outros? Mitomicina se usou nos dois olhos. Nos dois olhos? Nos dois olhos. Foi usada nos dois olhos. E sempre com esse mesmo tempo de 90 segundos? Ok? Sempre com tempo reduzido? Igual você colocou? Não entendi, desculpa. Porque você falou que reduziu o tempo de Sim, exposição. Dos sim. dois olhos foi a mesma coisa. Eu acho que 90 segundos em cada olho. Mais alguma pergunta? Bom, espero que tenham aproveitado alguma coisa. Agora vai passar a Vanessa para apresentar um artigo para complementar algumas informações sobre o caso clínico, tá?